Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marco César para a nossa sexta lição. Hoje nós vamos estudar sobre a prisão de Satanás. Mas eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos. Nos abençoe com o teu Espírito na compreensão do estudo de hoje. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa primeira pergunta. O que acontecerá um dia com todos os mortos? Nós encontramos a resposta no livro de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Estas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus está afirmando para nós de que todos os mortos vão para a sepultura. Não vão imediatamente assim que morre para o céu para já receber a recompensa. Não, nem muito menos para o inferno de fogo, que muitas pessoas acreditam que existe um tormento eterno. Não, essas pessoas estão dormindo no pó da terra, como nós vamos ver na lição sobre os mortos. Não temos dúvida de que com esse texto Jesus está afirmando para nós de que todos aqueles que estão hoje dormindo no pó da terra, um dia eles acordarão, ou seja, todos ressuscitarão. Haverá duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Nós estamos falando de duas grandes ressurreições, mas na Bíblia, tanto em Daniel capítulo 12, versículo 2, como em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, nós encontramos uma ressurreição especial. Essa ressurreição especial, ela acontece um pouquinho antes da volta de Jesus. Nessa ressurreição especial, nós encontramos alguns justos e também alguns ímpios que ressuscitarão nessa mesma ressurreição especial. Esses ímpios, de acordo com Apocalipse 1:7, são aqueles que mataram a Jesus Cristo. Eu não sei se você lembra, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi injustamente condenado à morte, ele disse para os seus acusadores: em breve vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e muita glória. Como eles verão Jesus voltando? Sim, eles ressuscitam nessa ressurreição especial. Mas nesse texto de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, nós encontramos duas grandes ressurreições, que são muito mais comentadas na Bíblia: a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Então, o que acontece? Todos os mortos irão ressuscitar, ou para receber a vida eterna, ou para receber a condenação eterna. Vamos voltar à nossa questão. O que acontecerá um dia com todos os mortos? Todos eles ressuscitarão. Tanto as pessoas boas como as pessoas ímpias irão ressuscitar. Essas ressurreições são importantes porque elas receberão a recompensa somente depois de ressuscitadas. Então você pode estar se perguntando, mas onde ficam todos aqueles santos que a igreja prega dizendo que já estão no céu? O apóstolo São Pedro, São Paulo e os demais já estão no céu. Inclusive a mãe de Jesus já está no céu. Será que ela não está no céu? Nenhum desses mortos aí já receberam a recompensa. Nenhum deles estão no céu ainda. Receberão a recompensa na volta de Jesus. Por isso que a ressurreição é importante. A Bíblia garante para nós. Eles receberão a coroa da vida, a recompensa que eles merecem, mas apenas quando Jesus voltar. Vamos para a nossa segunda pergunta. Quanto tempo haverá entre as duas grandes ressurreições? 1000 anos? 100 anos? 50 anos ou 500 anos? Apocalipse capítulo 20, versículo 5, nos dá a resposta. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vamos entender o texto. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja,
Todos os ímpios que estão mortos, eles não ressuscitam enquanto não passar 1000 anos. Os justos ressuscitam na volta de Jesus. Depois os ímpios só irão ressuscitar quando se findarem esses 1000 anos, ok? Então os restantes dos mortos são os ímpios, os que não ressuscitaram na volta de Jesus. Vamos voltar à nossa questão. Quanto tempo haverá entre as duas grandes ressurreições? Resposta muito simples: 1000 anos. A Bíblia não deixa dúvida de que na volta de Jesus acontece a primeira grande ressurreição e só depois de 1000 anos é que ocorre a segunda ressurreição. E esta segunda ressurreição é a ressurreição da condenação. Ressuscitarão apenas para morrer de novo. Vamos para a nossa terceira pergunta. Para onde serão levados os justos ressuscitados e os justos vivos? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, nos dá a resposta. O versículo 16 diz assim: Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essas pessoas que morreram preparadas em Cristo ressuscitarão na primeira ressurreição e já ressuscitam completamente transformadas. Vamos ler o versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que todos os justos que ficarão vivos por ocasião da volta de Jesus, eles serão arrebatados. Esse arrebatamento aqui, meu amigo, é visível, não é invisível. Eles vão se unir com eles. Quem são esses eles? Aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição. Os justos mortos ressuscitaram e agora se unem com os justos vivos na ocasião da volta de Jesus. Eles serão reunidos e subirão até o encontro do Senhor nos ares. Jesus não precisará nem tocar essa terra. Vamos voltar à nossa questão. Para onde serão levados os justos ressuscitados e os justos vivos? Serão arrebatados de forma visível até o encontro do Senhor nos ares. Pergunta de número 4. Quanto tempo os salvos ficarão no céu antes de voltarem para a terra? Apocalipse capítulo 20, versículo 6, nos dá a resposta. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os salvos ficarão no céu durante todo o milênio, durante 1000 anos. Eles estarão diante de Deus, habitando com Deus, reinando com Cristo lá no céu. Mas depois que os 1000 anos se acabarem, aí sim eles voltarão para a terra. Vamos voltar à nossa questão. Quanto tempo os salvos ficarão no céu antes de voltarem para a terra? 1000 anos. Pergunta de número 5. Como a terra ficará durante os 1000 anos em que os salvos estiverem no céu? Nós encontramos a resposta em Jeremias capítulo 4, versículos 23 a 26. Vamos ler os versículos 23 e 24. Olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e eles não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Analise aqui o versículo 23. Veja que o texto diz claramente que a terra estava sem forma e vazia. Se você parar para pensar como era a terra quando foi criada por Deus, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. A terra vai ficar exatamente destruída como era lá antes da criação. A terra, durante esse milênio em que os salvos estão protegidos com Cristo lá no céu, os ímpios estão mortos na terra, essa terra vai ficar completamente mergulhada na escuridão, porque não tinha luz. Versículos 25 e 26. Olhei e eis que não havia ninguém, e todas as aves do céu haviam fugido.
Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Algumas pessoas por aí estão pensando que essa terra nunca será destruída por Deus. Não é verdade. Durante todo o milênio, esta terra ficará completamente isolada e destruída. Vamos voltar à nossa questão. Como a terra ficará durante os 1000 anos em que os salvos estiverem no céu? Ela ficará sem forma e vazia, escura, destruída e sem nenhuma pessoa viva. Todos os ímpios que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus, eles morrerão e nem enterrados serão. Ficarão jogados nessa terra escura durante 1000 anos. Pergunta de número 6. Quem ficará preso nesta terra escura e vazia durante o milênio? Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3, nos dá a resposta. Vejamos os versículos 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O texto diz que João viu em visão um anjo poderoso do céu, descer do céu, segurar o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu durante 1000 anos. Ele o segurou e o amarrou com uma corrente. O Apocalipse é simbólico. Entendemos claramente que isto é uma simbologia para mostrar como Satanás ficará preso nessa terra durante um milênio. Satanás estará preso pelas circunstâncias. Satanás não poderá, durante 1000 anos, fazer com que caia em pecado os ímpios, porque eles estão mortos, e muito menos os salvos, que estarão guardados por Deus lá no céu. Satanás não consegue sair da terra e, por esse motivo, a terra será a sua própria prisão. Durante 1000 anos, Satanás ficará aqui preso e não poderá fazer nada. Terá 1000 anos para pensar em toda a maldade que ele pecou e que fez a humanidade pecar. Satanás, sim, terá um reino de destruição e de morte, como ele merece, durante 1000 anos, para refletir no que ele fez. Vamos voltar à nossa questão. Quem ficará preso nessa terra escura e vazia durante 1000 anos? Satanás. Pergunta de número 7. O que acontecerá logo após os 1000 anos acabarem? Nós encontramos a resposta em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Vamos ler os versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Quando Cristo retornar depois do milênio, agora os ímpios ressuscitam. Uma vez os ímpios ressuscitados, Satanás tem acesso a eles e podem levá-los ao último engano. Ele sairá dos 4 cantos da terra, enganando as pessoas. Mas, por favor, não pense que quando a Bíblia fala nos 4 cantos da terra, está dizendo que a terra é plana ou que a terra é quadrada. De forma nenhuma. Quando você vir essa expressão na Bíblia, 4 cantos da terra, entenda simplesmente como os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ou seja, o texto deixa claro que Satanás enganará as nações em qualquer local da terra, de norte a sul, de leste a oeste. Satanás engana essas pessoas para que elas possam fazer o seu trabalho. Versículos 9 e 10. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Mais uma vez ele pensa que pelo seu poder, pelo seu grande exército, ele será vitorioso. Mais uma vez ele está enganado. Desta vez, fogo do céu cai e consome a todos os ímpios.
a Satanás e todos os seus anjos. Nunca mais Satanás e os ímpios voltarão à vida. Estarão condenados à destruição eterna. O céu, a terra estarão para sempre livres de todo mal. O mesmo fogo que queima os ímpios é esse mesmo fogo que vai purificar a terra para um novo mundo que Deus há de preparar e que nós iremos estudar na próxima lição. Vamos voltar à nossa pergunta. O que acontecerá logo após os 1000 anos acabarem? Satanás será solto e reunirá os ímpios para atacar a cidade santa, mas descerá fogo do céu para os consumir. De uma vez por todas, Satanás será completamente destruído. Minha decisão. Compreendo o plano de Deus para salvar os justos e destruir Satanás, seus anjos maus e seus seguidores. Quero que quando Cristo voltar, eu esteja preparado para subir com ele para as mansões celestiais. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, porque entendemos que o mal um dia vai deixar de existir. E nós queremos estar preparados quando o Senhor voltar. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja para que possamos estar preparados na tua vinda. É o que nós te pedimos em teu nome. Amém. A próxima lição será tudo novo. Você vai entender o que acontece após Satanás ser destruído, como essa terra será renovada. Então não perca, tudo novo. Eu espero você. Tchau.